Olá, semeadores e semeadoras, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja da Assembleia de Deus em Bangu, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Está começando mais um EBD.com. Vem com a gente que tem coisa boa, porque estamos na lição de número 10. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falar a verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. Olha, essa lição é muito necessária. Fica aqui com a gente. Você gosta de EBD, gosta de ensinos, de palavra, de ministração, de estudo bíblico, teologia? Fica com a gente. Se inscreve no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho para você não perder nada que a gente produz, que a gente está fazendo aqui, porque é feito com carinho, com amor aí para você. Prepara o seu coração, chamate, pererê, tererê. Aí o que você tiver, um cafezinho, tá calor, né? Mas talvez um suco de laranja, um suco de maracujá, suco de acerola. Diz aí o que você gosta para acompanhar aqui o canal Boa Semente. Vai na cozinha preparar que a gente vai fazer aqui um intervalo, que é da vinheta. É só para você pegar a revista, a Bíblia, o seu suco, o seu café, sua Bíblia, porque logo depois a gente tem um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta! Muito bem, já voltamos. E você está pensando como ajudar o canal? Seja membro do canal. Sendo membro, você tem vídeos exclusivos que só você tem aqui, com todo o conteúdo que a gente prepara. O link está aqui embaixo. Mas também você pode ser apoiador do canal, e nesse caso você vai ter conteúdo exclusivo, plano de aula que nós preparamos aqui com muito carinho, caça-palavras, estudo bíblico, lição bônus, um conteúdo aprofundado para você que é professor e gostaria de ter, ó. Esse esboço aqui que a gente prepara para você, é só você ser apoiador do canal. O link está aqui embaixo. E essa é uma forma de você estar ajudando, sendo membro e sendo apoiador, você contribui aqui para o canal. Agora, se você não puder, não tem problema. Todo mundo tem direito aqui a receber o conteúdo gratuito que é produzido pela equipe Boa Semente. Então, você vai receber também um plano de aula diferente, mas é um plano de aula, um questionário também, você vai receber sobre isso. E, às vezes, se for do grupo de jovens aí, é outro apoio-se, mas você pode também estar recebendo. Lá no grupo de jovens também tem. Então, tudo isso é gratuito, você recebe no grupo. O link está aqui embaixo, o grupo de Zap, nossa comunidade, onde você entra ali e você recebe todo esse conteúdo gratuito na sexta-feira. Tanto membros quanto apoiadores recebem esse conteúdo, esse material na sexta-feira ao final. Quem é apoiador recebe no e-mail, quem é apenas não apoia, apenas faz parte do canal, ele recebe gratuitamente lá no grupo de Zap. Se eu fosse você, o que eu faria? Eu faria os dois. Eu entrava aqui embaixo, eu entrava no grupo, recebia o conteúdo, entrava nas comunidades ali, ficava sabendo de tudo que está rolando no mundo da Escola Bíblica Dominical e na sexta-feira eu ficava aguardando aí o plano de aula exclusivo. Gostou? Bom, e você também pode fazer o curso para professores de EBD, é onde a gente ministra e forma professores de Escola Bíblica Dominical. Serás muito bem-vindo e será um prazer ser seu professor, você estar aqui contando com a gente. Também temos outros cursos que eu vou falar ao longo desse trabalho e tudo isso você fica sabendo nesse número, 965172154, até o número do nosso Pix também, que você pode fazer. Bom, vamos parar de conversa e vamos para a lição. Lição 10, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falar a verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. Texto áureo, não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Êxodo 23:1. Verdade aplicada. Por sermos discípulos de Cristo, somos chamados e capacitados para andar, amar, falar a verdade e viver na verdade. Comentários objetivos da lição são 3. Citar o prejuízo de falar da vida das pessoas. Vai dar o que falar, hein? B. Expor a verdade como maior requisito da vida cristã. E C. Mostrar a relevância do 9º mandamento. Deixo de referência do Deuteronômio 19, 16 ao 20.
Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca da transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo testemunha falsa que testificou falsidade contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer de seu irmão, e assim tirarás o mal de ti, para que os que ficarem e ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Os hinos são 231, 247 e 258. Vamos falar com Deus. Senhor, estamos na tua presença, nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, que tu nos dá de ministrar a tua palavra e entrar no lar dos teus filhos. Nos abençoe, Senhor, dê-nos uma aula abençoada, fale conosco. Precisamos ouvir a tua voz e aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Dá-nos, ó Deus, ó Pai, crescimento espiritual através do estudo, Senhor, gradual da tua palavra. E que em cada lugar que nós cheguemos seja uma bênção para os teus filhos e filhas, que juntamente conosco nos reunimos à roda da tua mesa para comer e compartilhar deste pão, Senhor, que é a tua palavra. Essas bênçãos nós te pedimos e nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Bom, nós vamos fazer assim hoje, né? Na primeira parte eu faço a introdução e eu vou falar para vocês um conteúdo, um estudo bíblico sobre o tema dessa lição, que é não dirás falso testemunho. Na segunda parte, a gente vai entrar e vai ver tópico por tópico na lição, com as palavras-chave que você vai estar anotando. E, no final, a gente vai trazer também um estudo de caso, né, que é para você entender aí um dilema ético sobre o falso testemunho, que acho que é muito interessante para você trabalhar na sua aula, e depois vem a conclusão. Vamos então a essa parte, lembrando que você tem todo esse conteúdo aí para poder também estudar, se você for apoiador do canal Boa Semente. Mas se você não é, fica com a gente aqui e você vai marcando, grifando aqui, ó, dá print na tela e você vai também conseguir fazer o seu estudo. Vamos lá. Bom, esse tema é fundamental, né? Porque nós nunca vivemos um momento tão complicado em relação à necessidade de entendermos sobre o falso testemunho. Estamos vivendo num momento muito complicado. Esse momento complicado é devido, né, à falta de ética em relação à verdade. Hoje em dia as pessoas não se importam mais, parece que elas não se importam mais com o que seria a verdade. A verdade passou a ser uma opinião, a verdade passou a ser um ponto de vista, a verdade passou a ser relativizada. Estamos vivendo o período do relativismo. O que é o relativismo? O relativismo é um conceito, né, que nasce, não é bem um conceito, mas uma ideia que no século XIX ela vai se desenvolvendo através da ideia de que tudo tem uma relação, ou tudo está existe em relação a outra coisa, né? Então, ou seja, não existe mais nada puro ou nada sólido, mas uma coisa existe em relação à outra. Por exemplo, Einstein ele vai começar a desenvolver essa ideia, vai ser um dos que vão falar sobre essa ideia, sobre a teoria da relatividade. Essa teoria é interessante, ele diz que o tempo ele passa de forma diferente para pessoas diferentes, de acordo com a posição que ela ocupa naquele espaço. Então, o tempo não é uniforme, como a gente tinha aprendido, mas o tempo também pode ter variações, ou pelo menos a sensação dele, de acordo com o local que você está, se você está parado ou se está em movimento. Então, o tempo passa a não ser uma coisa única, mas uma coisa relativa. Bom, do século XIX para cá, muita coisa aconteceu, né? Do século XX para cá, muita coisa aconteceu, e essa ideia de relativismo, não só no campo da física, mas vai se aplicar também em outras áreas da vida, principalmente no campo filosófico. A ideia de que as coisas estão relacionadas, ou seja, depende do ponto de vista. Você deve ter ouvido falar isso. Olha, isso depende do ponto de vista. Eu não vejo dessa forma, eu vejo de outro ponto. E até é verdade isso, né? Nem tudo é fixo, nem tudo é imutável, nem tudo é algo que não pode ser mudado, estático, mas as coisas se movimentam, as coisas mudam, as coisas podem sair do lugar, como o universo ele está sempre em movimento, os cosmos estão sempre em movimento, os planetas, os astros estão todos em movimento, eles não estão parados, a mesma Terra não está parada, né? Nem eu e você estamos parados, estamos sempre em movimento. Então isso é interessante. De fato, há sempre essa ideia de relação, mas existem coisas que são imutáveis, existem coisas que são sólidas, existem coisas que são, de fato,
reais. O contexto de Êxodo, capítulo de número 20, que são os 10 mandamentos que Deus está dando aqui ao povo de Israel, não dirás falso testemunho, é justamente para preservar a unidade, a ética da população. A gente já falou sobre isso aqui nas outras lições, mas sempre é bom ressaltar que, como a gente tem dito, o povo de Israel era um povo que era escravizado, um povo que saiu da terra do Egito e precisava de leis. E Deus então vai dar leis para o contexto social, para que eles pudessem entender o que é a importância aí da questão ética. Eu vou começar a marcar aqui que essa questão, então, ética, ela vai ser, então, fundamental, porque ela é que vai relacionar ou regir a sociedade. O que é ético, né? Ético é você agir de forma correta. Semana passada nós aprendemos que algumas coisas podem ser preconizar na lei, mas pode não ser ético, né? E hoje a gente está falando sobre essa questão da ética, sobre a forma de viver, conjunto de regras que a gente precisa delas, destes preceitos éticos que regem, né, a sociedade. E também a questão da importância da verdade. Então Deus deu essa lei para que eles pudessem estar organizados socialmente e evitar que pessoas fossem difamadas. A gente vai ver isso. É importante entender que isso vai ser dado para a preservação do grupo. E por que é dado para a preservação dessas pessoas? É dado para a preservação das pessoas. Vocês têm percebido que sempre que havia um pecado, um anátema, algo muito grave no meio do povo de Israel, a pena era a morte de apedrejamento. Então, numa sociedade onde a morte era uma regra, um falso testemunho, ou seja, dizer uma mentira sobre alguém, era, na verdade, uma sentença de morte. Falso testemunho era tudo que era dito como em verdade sobre uma pessoa. Ou seja, por exemplo, numa sociedade em Israel, digamos que ali está um acampamento, né, no arraial de Israel, e diria que um homem, né, teve um relacionamento com a mulher do seu próximo. Já era apedrejamento, né? Você não tinha como você apelar, não existia um sistema de juízo como nós temos hoje, né? Embora Deus vai então intervir criando leis necessárias para tentar regular isso, de certa forma, uma pessoa que é acusada de adultério nessa sociedade, ela bem provavelmente irá sofrer as consequências de uma morte cruel, que é a morte de apedrejamento. Da mesma forma o roubo, da mesma forma o assassinato, da mesma forma a maledicência, qualquer pessoa que se levantasse em Israel para falar mal de alguém, poderia colocar essa vida dessa pessoa em risco. Por isso que o falso testemunho é um dos males, né, piores que poderiam existir em Israel, porque ele poderia vir a destruir toda uma sociedade, porque se todos ali, ou se muitas pessoas começam a difamar umas às outras, começam a inventar mentiras, né, sobre a conduta moral dessas pessoas, o que aconteceria? Muitas dessas pessoas, elas acabariam morrendo, e é por isso que esse contexto dessa lei é a ideia de trazer uma ética, de um conjunto de valores, né, sociais que são necessários, isso é ética, para que possa conviver em harmonia, para que possa conviver em paz, e ao mesmo tempo a busca, né, a primazia por essa verdade. Bom, mas qual é a origem, né? Qual é a origem? Número 2, qual é a origem do mal ou da mentira? E a gente tem Gênesis capítulo 3, do 1 ao 4, nós vemos como é que o inimigo, né, ele vai ali trazer a mentira. E é curioso esse texto porque ele fala justamente sobre o fato de que o diabo ali ele não conta uma mentira completa. E a serpente era a mais astuta de todos os animais, Gênesis 3:1, né, do campo. E Yahvé, Deus que havia feito, e aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isto mesmo que Deus falou: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, porque não, se fizeres, morrereis. E a serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrerás. Ora, Deus sabe que no dia que comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Veja aqui que
que a serpente, né, aqui simbolizando o inimigo das nossas almas, ele não fala uma mentira inteira, né? Porque o inimigo ele é mestre em dizer meias verdades, né? Meias verdades. Ele não fala mentira, ele fala meias verdades. Ou seja, ele fala a verdade, mas não conta tudo. Ele fala mentira, mas metade é verdade. Meia mentira é sempre mentira. Alguém já disse, né, e ficou até famosa essa ideia, de que uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Comenta aí se você já ouviu essa frase, né? Uma mentira dita 1000 vezes se transforma numa verdade. É um dito popular, se transformou num ditado popular. Mas isso é uma mentira. Uma mentira dita 1000 vezes não se torna verdade, ela se torna uma mentirona, ou seja, continua sendo mentira. O fato das pessoas reproduzirem, o fato das pessoas falarem, o fato de estar na internet, o fato de milhares de pessoas acreditarem, não torna isso uma verdade. E Satanás faz isso, ele pega a verdade e ele transmuta, ele muda, ele transforma e coloca no meio dela a mentira. De fato, no dia que o homem e a mulher comessem do fruto, seus olhos seriam abertos. E foi realmente o que aconteceu. Até então, eles viviam no período da inocência, um período em que ele não tinha maldade sexual, não tinha maldade em relação ao seu próximo. Ele era a imagem e semelhança de Deus, ele era uma pessoa muito próxima de Deus, uma pessoa que Deus tinha contato com ele todos os dias, era uma pessoa pura, mas no dia que ele comeu, ele passou a ser conhecedor do bem e do mal. O que significa isso? O mal já começou a habitar dentro dele. Ele não conhecia o mal porque ele não tinha o mal dentro dele. Então, como ele não tinha o mal dentro dele, ele não percebia o que era o mal na natureza, na mulher. Mas quando ele come do fruto, a primeira coisa que ele percebe é que estava nu. Veja, antes, e não tinha problema nenhum nele estar nu, ele e a esposa dele. No momento que ele peca, seus olhos, a maldade entrou. De fato, então, Satanás falou a verdade, olha, seus olhos serão abertos. Mas também colocou ali a mentira, quando disse que, olha, tu não morrerás, né? É que Deus não quer que você seja como ele, conhecedor do bem e do mal. Bom, o homem passou a ser conhecedor do bem e do mal, mas morreu sim. Então, essa é a origem, o primeiro mal, a primeira mentira, né? Alguém pode dizer que é a primeira fake news, né? Que está lá em Gênesis 3, 1, 4. Boa pergunta aí para você começar a sua aula. Perguntar aí a sua classe, né? Qual foi a primeira fake news, né? Gênesis 3, do 1 ao 4, fala sobre isso. Bom, continuando, qual é a origem também desse mal? Jesus vai recapitular isso, vai enfatizar isso em João 8,44, né? Quando ele vai dizer para aqueles homens que o diabo é o pai da mentira. Então, olha só, o diabo é o pai da mentira. Então, como Deus é o Deus da verdade, a mentira é uma oposição a Deus, é uma oposição àquilo que Deus faz. Aleluia. Louvado seja Deus. Qual é a origem, então, da mentira? O diabo. Ele é a fonte de todo mal. Ele é a fonte de toda mentira. 3. O mal da mentira. O que é esse mal? E aí eu trouxe pra gente, né? O mal da mentira. Qual o problema que a mentira traz? A mentira, irmãos, é um pecado que afeta tanto quem mente quanto quem é vítima. É um pecado tão mortal que é diferente do ódio. O ódio você odeia, mas só faz mal a você. Enquanto você não pratica uma maldade, você está ferindo a você. Mas a mentira, você está machucando aquela pessoa da qual você está difamando e também está fazendo mal a você mesmo. Por quê? Ela distorce a realidade. Ela altera a percepção dos fatos, promovendo injustiça e desordem. É verdade, é interessante aqui, eu quero fazer uma pausa para falar aqui, quantas pessoas às vezes sabem que uma coisa é mentira, mas não desmentem aquilo, né? Sabe que alguém está sendo difamado, sabe que alguém está sendo perseguido erradamente, irmão, ninguém se levanta a favor para dizer que é mentira, e às vezes a gente não faz isso com medo de perder uma amizade, não faz isso com medo de perder alguém, mas quando isso acontece, nós estamos sendo coniventes com o pecado, estamos sendo coniventes com o mal. Se você sabe a verdade e você não fala a verdade, você não pratica a verdade, você está sendo conivente e você está vendo o seu irmão às vezes morrendo, sofrendo, né, por causa daquele mal, por causa do que foi dito, e você não fala sobre isso, você também está compactuando com o mal, está compactuando
com o erro. Então, o pecado da mentira, ela distorce a realidade, ela altera a percepção dos fatos, promovendo injustiça e desordem. 2, ela quebra relacionamentos. A confiança é a base dos relacionamentos. A mentira destrói essa base. Efésios, vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 25. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória. Essa lição aí vai dar o que falar com o pessoal que gosta da mentira. Diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, Deus quer que nós deixemos a mentira, porque a mentira quebra os relacionamentos. Quantas amizades, elas foram desfeitas porque a mentira quebrou a confiança que existia antes. E a pior coisa é você não ter mais confiança em alguém. Compromete o testemunho cristão. Um cristão que mente não reflete o caráter de Deus. Colossenses 3, 9 e 10. Vamos ler Colossenses 3, 9 e 10. Colossenses 3, 9 e 10 diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com que fosses feitos, e vos vestistes de novo, o que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, a palavra é clara, nós não podemos mentir. Isso está no Antigo Testamento, isso está se ratificado no Novo Testamento. Então, quem mente, ele não é um servo de Deus, ele não é uma nova criatura, e é bem possível que ele seja, seguidor do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. 3, nós temos aqui o mal da mentira. Então, o mal que a mentira faz: distorce a realidade, quebra relacionamento e compromete o testemunho cristão. Fomos chamados à verdade. Anota aí, fomos chamados à verdade. Os cristãos são chamados a viver na luz. 1 João 1, 5, 7. Vamos ler aqui, vamos ler. Você está querendo o nosso esposo aqui, ó? Sexta-feira vai chegar aí no seu e-mail. 1 João. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Falar a verdade e sempre a verdade. Efésios 4, 15 a gente já leu. E Jesus nos ensina que a verdade liberta. João 8,32, o versículo mais falado e conhecido, está na boca do povo, mas não está no coração. É João 8,32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos fazer uma contraposição entre verdade e mentira. A verdade tem origem em Deus, João 14,6. A mentira tem origem em Satanás, João 8,44. Efeito da verdade liberta, João 8,32. Efeito da mentira aprisiona, Provérbios 19,5. Relação, da verdade fortalece os vínculos. Relação ou ação da mentira quebra relações. Então, o propósito é promover justiça e harmonia, e não gerar o caos e a destruição como a mentira faz. Vamos seguindo. Tá gostando aí? Deixa o like e dá o glória. Agora nós vivemos num momento, em que há uma discussão muito forte, que é o pessoal que fala assim: mas essa é a minha ideia, essa é a minha opinião. Esse mundo que nós vivemos é tão complicado que as pessoas colocaram opinião no mesmo patamar da verdade, que está relacionado com o relativismo que eu comecei a falar, ensinar aqui para vocês, como que esse pensamento está dissociado, está disseminado na sociedade, de forma que hoje em dia as pessoas colocam opiniões como se fosse verdade. Então, se você tem uma opinião sobre algo, você vai falar sobre aquela opinião como se fosse uma verdade. E mesmo que alguém tente se contrapor a essa opinião, se contrapor àquilo que você disse, a pessoa continua ainda acreditando naquilo, ela continua ainda acreditando que aquilo é real. E mesmo quando há as provas, elas são colocadas, as provas ali, a pessoa continua
dizendo aquilo. Por exemplo, então você está falando mal de uma pessoa, você acha que aquela pessoa vou dar um exemplo aqui, né, para ninguém se sentir ofendido. Ah, fulano é feio, você acha que fulano é feio. Fulano é feio, né? Fulano é feio. Tá, fulano é feio. E fulano não é feio, você se sente magoado. E aí todo mundo acha ele bonito, todo mundo diz que ele é bonito, ganha prêmio dizendo que é bonito. Você fala assim, não, mas é prêmio, mas ele é feio. Vai continuar dizendo que ele é feio. Ou seja, é a sua opinião. O fato de você achar a pessoa feia não quer dizer se é verdade ou mentira, é só a sua opinião. Ah, mas eu tenho direito a ter opinião. Sim, você tem direito a ter opinião, mas a opinião ela não é válida como verdade. Você tem direito a expressar a sua opinião desde que não ofira alguém. E a sua opinião você pode ter desde que ela não confronte a realidade, porque se não é opinião mais, é burrice. Então não é mais opinião, é burrice. Ah, não, porque eu acho que a Terra é quadrada. Não, a Terra é chata, a Terra é plana. A ciência já comprovou, a Bíblia já falou, mas a pessoa continua acreditando nisso. Não, mas é a minha opinião. Bom, peraí, aí não se trata de opinião, se trata de conhecimento, se trata de sabedoria. Bom, vamos ver então como é que a gente entende, né? Como é que você, professor, então explica isso para os seus alunos? Porque é provável que muita gente tenha esse negócio da opinião lá com eles lá, né? E seja um perigo. Bom, a verdade, ela é objetiva. Ou seja, não é, preto é preto, branco é branco, céu e inferno. Verdade. Ele não tem meio termo. Deus é verdade, Deus é completo, Deus é santo, Deus não é meio santo, porque o perigo é quando a gente não relativiza só apenas as coisas materiais, mas a gente relativiza até as coisas espirituais. A igreja está entrando por um caminho agora do relativismo, ela relativizou tantas coisas, que agora relativiza até as coisas de Deus. Tanto é que saiu uma pesquisa agora, uma matéria no jornal, não sei se vocês viram, dizendo que os crentes, eles são os que mais apostam em bets, estão lá apostando em bets, apostando em rede social, tem crente até que joga no tigrinho, e quando você vai confrontá-lo com a palavra, ele não muda, ele não consegue enxergar aquilo como realidade, porque na cabeça dele, tudo é relativo, não tem nada a ver, não, isso posso jogar aqui, não tem problema nenhuma, isso é a tua opinião. Ele vai falar, pastor, não, pastor vai falar, você está errado, irmão, você está jogando no tigrinho. Não, pastor, isso é a tua opinião. Tá vendo como é que é diferente? A verdade, ela é objetiva, a verdade, ela é universal. Por que ela é universal? O preto é preto aqui, o preto é preto no China, o preto é preto nos Estados Unidos, onde o preto tiver é preto, onde o branco tiver é branco. Ela é universal, vale para todos, né? Ela é baseada em fatos verificáveis. Por exemplo, teoria da gravidade. Você pode fazer a teoria e você pode praticá-la, você pode vê-la como é que isso acontece, soltando um objeto e vendo que ele cai. Todo mundo pode fazer isso, né? Opinião não. A opinião ela é subjetiva, ou seja, parte do que você acha, do que você pensa. Varia de pessoa para pessoa. Um pode achar feio, outro pode achar bonito. E está ligada a experiências, ou seja, a forma como eu entendo, como eu vejo, como eu leio aquilo. As crenças e percepções individuais também interferem na minha opinião, ou seja, se eu sou de uma religião tal, eu vou ter determinada opinião, e se eu sou de outra religião, eu vou ter outra opinião. Por exemplo, prefiro dias ensolarados. Tem gente que gosta de dias ensolarados, é uma opinião. Tem gente que gosta de dias de chuva, é uma outra opinião. Cada um tem a sua opinião, ela é subjetiva porque ela é individual, ela depende de cada um, mas a verdade não. A verdade é imutável, a verdade é uma só. A Bíblia nos ensina que Deus é a fonte da verdade absoluta. João 14,6. Como cristãos, somos chamados a buscar e a defender essa verdade sem confundi-la com opiniões humanas. Vamos ver 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então essa é a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é questão de opinião, ela é eterna, ela é perfeita, ou seja, ela é completa, ela é imutável, porque ela é a palavra de Deus. O perigo da gente transformar opinião em verdade. Preste também atenção nisso, quando opiniões são tratadas como verdade, algumas consequências negativas podem surgir. Primeiro, desinformação.
Pessoas são levadas a acreditar em algo que não existe, em algo que é falso. Isso pode ser perigoso, isso pode matar, isso pode gerar danos irreparáveis. Divisões, discussões baseadas em opiniões absolutas geram conflitos desnecessários, né? Cada um querendo provar e que todo mundo hoje quer ter razão, todo mundo hoje quer dizer que está certo. Arrogância. Quem impõe a sua opinião como verdade pode cair no pecado do orgulho, ou seja, querer que ele somente é o dono da verdade, ele é o dono da razão, e isso é muito ruim, isso é maléfico. E nós, como cristãos, né, precisamos nos livrar desse mal, impedir que ele nos domine. Pastor, como é que a gente se livra disso então, né? Como é que a gente se livra? Primeiro, discernimento. Anota aí, discernimento. Examinai todas as coisas e retenha o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Segundo, mansidão e humildade. Seja todo homem pronto para ouvir e tardio para falar. Está em Tiago 1:19. E terceiro, amor à verdade. Amem a verdade e a paz, está Zacarias 8:19. Irmão, então, por que tem tanta gente que gosta da mentira, que vive na mentira, né? Porque se a Bíblia, ela toda fala sobre a importância da verdade. E aí, a gente chega nesse último ponto, que é o perigo das fake news. O que é fake news? Fake news é um conceito, uma palavra, um neologismo, uma nova palavra, um conceito em inglês, que se relaciona-se à notícia falsa. É o ato que nós temos hoje, né? Já está até ficando um pouco mais passado, mas de disseminar notícias que não são verdadeiras, né? Notícias que não são verdadeiras. As notícias falsas, elas se disseminam rapidamente, causando danos irreparáveis. Então, infelizmente, né, nós vemos muita gente, até mesmo crentes, né, acreditando em fake news, divulgando fake news, e que acham que fake news não tem nada demais. E por que ele acha que fake news não tem nada demais? Por causa do relativismo, que está uma filosofia mundana, que está impregnada na nossa sociedade, no nosso subconsciente, de maneiras que a pessoa confunde a sua opinião com a verdade e dissemina a sua opinião como se fosse a verdade, mas aquilo é uma mentira. Sem contar, e isso é muito importante dizer, que fake news, infelizmente, é algo que dá, isso aqui, dinheiro. Quem ganha dinheiro são as grandes redes, quem ganha dinheiro são os grandes disseminadores de fake news, porque isso dá like, porque isso dá seguidor, porque falar mal de alguém na internet viraliza. Então, atrás desse crescimento rápido, atrás desse crescimento desordenado e mentiroso, pessoas ganham dinheiro em cima dos incautos e destroem reputações, destroem famílias. Você recebe algo no seu WhatsApp, se o teu WhatsApp tá cheio de porcaria, sai desse grupo, né? Sai desse grupo. Outro dia eu estava num grupo aí que eu ia sair dele. Eu falei assim, olha, se continuar desse jeito, eu vou denunciar, porque o administrador, ele é responsável perante a lei, e vou também denunciar esse grupo, e saio desse grupo. Eu não quero compartilhar com isso. Não vou compartilhar com isso. Difamando autoridades, difamando não sei o quê. Não, mas é a minha opinião, eu acho que é. Não, você acha que é, mas você não tem o direito de fazer isso. Onde nós vamos parar? Esse é o perigo da fake news, mas não sabem que por trás alguém ganhando muito dinheiro. Bom, como é que eu posso fazer? Como é que o cristão deve lidar com a fake news? Bom, se é fake news, já tem que estar fora. Se é mentira, já tem que estar fora. Você está lá no grupo, recebeu lá no zap lá do titio, do velhinho, do vovô, algo estranho, esquisito, que não tem sentido, desconfie. Vai checar as fontes, Provérbios 18:13, né? Vai checar aquela fonte, porque isso é importante. Deixa eu ver o que diz aqui. Vou ler aqui com vocês, Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é burrice e vergonha. Segundo, também a gente tem que promover a verdade, não ser conivente com inverdades, mesmo que sejam convenientes. A pós-verdade é ruim, porque na era da pós-verdade, os sentimentos têm mais peso do que os fatos objetivos. Então, aquilo que eu penso ou aquilo que eu sinto é mais importante do que a verdade. Então, eu pego e falo aquilo que eu estou sentindo, sem necessariamente saber se aquilo é verdade. E a pós-verdade relativiza a verdade, desafiando os cristãos a manterem
a integridade. Tá gostando? Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Agora, por que as pessoas acreditam, né, em fake news? Existe uma coisa que eu quero ensinar para vocês, que é o viés de confirmação, ou viés cognitivo. Vamos lá. Viés cognitivo é uma distorção do processo de pensamento que nos leva a interpretar informações de forma pré-concebida. Alguns vieses que influenciam a percepção entre verdade e opinião incluem viés de confirmação. O que é? Tendência a buscar e aceitar informações que confirmem nossas crenças, ignorando as que contradizem. Ou seja, quando você já tem uma crença, quando você já tem um conceito sobre alguma coisa e alguém lhe traz uma informação baseado naquilo que você já acredita, a tendência de você achar que aquilo é verdade é maior. Por exemplo, eu gosto da cor azul. Como vocês podem ver, a maioria dos meus cenários, das minhas coisas tem o azul, eu gosto de azul. E se alguém chegasse para mim e dissesse que o azul, a cor azul na color terapia, né, ela tem o poder de curar, eu seria uma pessoa que seria inclinado a acreditar nisso, porque eu já gosto da cor azul, eu acho que a cor azul me faz bem, e então, de maneira que eu ia praticamente acreditar mesmo que a cor azul ela tem o poder de cura. Isso é o viés de confirmação, algo que eu já acredito, algo que eu já creio, que eu já gosto, que alguém me traz uma informação, eu aceito com mais facilidade, ok? Então isso é importante, esse viés de confirmação. E esse é o problema. Essas pessoas que divulgam esses fake news, eles trabalham com isso. Então eles dizem para os religiosos, pessoas religiosas, católicas, protestantes, ele fala, olha, fulano falou de Deus, olha, fulano é seguidor do diabo, olha, fulano cuspiu na cruz. Isso para nós é uma afronta, né? Cuspir na cruz, ou isso para nós é algo terrível. Então nós somos mais abertos a acreditar antes de checar aquela informação, por causa do nosso viés de confirmação. Da mesma forma também, os ímpios também que não creem em Deus, eles também têm o seu viés de confirmação. Todos nós. E o viés de confirmação é formado através da sociedade, da família, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós vivemos, do grupo, do mundo que nos cercamos. Uma outra coisa que faz com que a fake news se desenvolva é o Dunning-Kruger. Quando alguém com pouco conhecimento em um assunto acredita saber mais do que realmente sabe. Exemplo, alguém opina sobre temas complexos como teologia, ciência, sem estudo aprofundado. Porque hoje todo mundo sabe tudo. Todo mundo é mestre, todo mundo é professor. A pessoa mal estudou, mas ele quer saber de teologia, quer saber de política, de relações internacionais. Ele sabe mais do que quem está vivendo naquele país. Outro motivo pelo qual as pessoas acreditam em fake news é o efeito manada. Tendência de acreditar ou defender algo porque a maioria das pessoas também acreditam. Se todo mundo fala, é porque é verdade, né? Exemplo, reproduzir opiniões populares sem verificar a sua veracidade. Então disseram que o azul cura, todo mundo está falando, azul cura, azul cura, azul cura, é bom para dor de cabeça, então eu vou comprar também negócio azul, todo mundo está fazendo. É o chamado efeito manada. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Como eu me livro dessa opinião? Investigue, pergunte, isso é um fato ou uma interpretação pessoal? Meu irmão, tá tudo preparado, nós já vamos entrar aqui na nossa lição, porque é importante. 2. Consulte fontes confiáveis. Verifique informação com bases sólidas e confiáveis, especialmente na palavra de Deus. Ouça outras perspectivas, ou seja, não fique só ouvindo um lado, né? Porque senão você vai ficar só falando a mesma coisa. Não seja rápido para rejeitar opiniões diferentes, busque entender antes de julgar e seja humilde. Reconheça que opiniões não são verdade e podem estar erradas. Então, esse é nossa introdução sobre a questão aí, de falar, né, falso testemunho, de falar mal de alguém, de falar mentira, de trazer isso. E a sociedade que a gente vive é uma sociedade completamente tomada por esse mal, mas nós, enquanto cristãos, devemos lutar com todas as forças para vencermos e sermos luz no meio das trevas. Depois do intervalo, a gente volta agora com o nosso tópico 1, a proteção, a honra, e a gente vai falar aqui
sobre cada tópico desse, trabalhando com vocês através das palavras-chave. Se você não fez o curso ainda de professor de Escola Bíblica Dominical, tá esperando o quê? Vem fazer o curso com a gente. Curso pela Hotmart online, você recebe o certificado no final aí na sua casa. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se inscreva agora. Vamos lá. 1. Proteção à honra. Assim como Deus é a verdade, Ele também deseja que sejamos verdadeiros. Precisamos ter cuidado com tudo que a nossa boca profere, porque Deus está atento também com aquilo que sai da nossa boca. 1.1. Sistema de injustiça do mundo antigo. De justiça do mundo antigo. Na antiguidade, havia pouca proteção às pessoas acusadas de um crime. Como eu falei aqui, eu já destaquei a palavra proteção, tá? Aqui, a palavra proteção é a palavra destacada para você colocar no quadro proteção, porque havia pouca proteção ou menos proteção. Deixa eu botar aqui também, de repente, a gente bota aqui um sinal, né, de menos para chamar atenção, menos proteção. Então isso é importante. Por quê? Porque quando alguém falava alguma coisa, essa pessoa já era considerada culpada. Por exemplo, no caso do leproso, o leproso já tinha que se apresentar. Tá quente mesmo, né, irmão? Ô Senhor, manda um ar-condicionado para cá, para o meu estúdio. Jesus, tem misericórdia de nós. Tá quente aí, tá quente aqui. Aqui no Rio tá quente. Oh, meu Deus do céu. Mas tá benção. Não adianta que eu não vou parar de gravar, não. Então, aqui o que acontece é o seguinte. Havia pouca proteção para essas pessoas que eram acusadas. Até que se provasse o contrário, elas eram consideradas culpadas. Como havia poucas normas para a apresentação de provas, o acusado não tinha sequer a chance de montar uma defesa. Não é como hoje, que você tem um advogado, a chance de ter um advogado, e mesmo quando você é pobre, você tem a oportunidade do Ministério Público te representar. Não existia isso naquela época. Então você ia ser apedrejado, né, até que se provasse. Nesse caso, a vida de um réu sempre corria risco, visto que as palavras de um falso testemunho poderiam ser fatais. Aí que botei a segunda palavra, fatais. Por que fatais? Porque uma pessoa poderia morrer. Com esse sistema legal era sujeito a abusos, Deus estabeleceu o 9º mandamento para proteger a vida humana. Ficou estabelecido também que o acusador deveria atirar a primeira pedra. Isso aqui é maravilhoso, porque quando Jesus está falando com aquela mulher, né, que ele foi pego em adultério, e a gente já viu lá, quando a gente estudou a lição de número... não me lembro agora o número lá para trás, que falou sobre a questão do adultério, e aí Jesus então foi interrogado por essas mulheres, por essas pessoas, porque ele foi ali pego, surpreendido por uma mulher que foi pega em adultério, e eles estavam querendo apedrejar, e Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, aquele que viu era obrigado a fazer aquilo. Aquele que viu a testemunha era o primeiro a apedrejar. É interessante que Deus está trabalhando aqui com o coração, né? A pessoa fala assim: bom, é mentira, eu sei que é mentira, eu vou falar isso, vou levantar esse falso testemunho, essa pessoa vai ser apedrejada, mas eu vou ter que atirar a primeira pedra. É um coração muito mau, é um coração muito ruim. E aí pega e atiraria aquela primeira pedra. Para impedir que a pessoa fizesse isso, ela pensasse, né, naquilo que ela está fazendo. Não vou fazer isso, né? Vou atirar, não vou fazer, não tenho coragem de fazer isso, né? Não vou dizer um falso testemunho que depois eu mesmo vou ter que matar e atirar a primeira pedra. A pessoa não poderia dizer: eu não sei quem foi que falou, eu falo, mas não me bota nesse meio, não. Não, você tinha que ir lá na hora da execução e atirar a primeira pedra. E é interessante hoje como é que ainda essas falsas acusações, ainda tem gente com pedra nas mãos, né? Carregando pedra nas mãos para matar as pessoas, matar com palavras, com acusação. Quantas pessoas tiveram a sua vida destruída por causa de calúnias, tiveram a sua vida destruída por causa de falso testemunho. É isso que dói muito o coração. Pessoas que estão sempre para tirar essa pedra, que mancham a honra. A honra é aquilo que é mais importante, né, que uma pessoa tem. Nossos antigos, nossos pais já diziam, avós já diziam que um homem, que ele tem a sua honra.
O bom nome, a Bíblia fala sobre a importância de ter um bom nome, que precede a pessoa é a sua honra. Quando você acaba com a honra de uma pessoa, você destrói aquela pessoa. E nós vivemos nessa sociedade de destruição de legados, destruição de pessoas, destruição de personalidade. Quantas pessoas foram destruídas, né? E depois foi se verificar, viu que aquela pessoa era inocente, mas aí o mal já está feito, já está falado, já está destruída toda uma pessoa. Proteção à honra, isso é um perigo. Então, nós temos que pensar muito sobre isso. Olha, 1.2, o cuidado com as palavras. O princípio subjacente desse mandamento é a proibição de todas as formas de falsidade, ou seja, tudo aquilo que é falso, que não é verdadeiro. Nós não podemos estar nisso. O 9º mandamento diz respeito não somente ao falso testemunho, mas também à mentira, à fofoca, que vivemos no dia a dia, fazendo mais flagrante aquele que prejudica diretamente outras pessoas. Quando a Bíblia condena a fofoca, ela está falando muito mais do que falar casualmente da vida de alguém. Está falando de prejudicar a reputação, ou seja, quem é aquela pessoa, o que ela faz, a sua reputação, a sua vida, o seu caráter. De algumas pessoas, através de comentários que não dizem respeito. Às vezes você ouve uma coisa, não é verdade, mas você já disseminou, você já passou para frente. Para Deus, a boa reputação tem um valor incalculável. Dizem que a mentira é como um balde de penas atiradas de uma montanha. Ela fica pairando no ar e jamais se recolhe o que se espalhou. Ou seja, depois que falou, já era, né? Depois que caiu na rede, depois que caiu na internet. E é interessante que às vezes depois nem o post é apagado, você entra tem big techs, né? As big techs, as grandes redes, elas se recusam muitas vezes a retirar isso. E é isso que o Brasil está discutindo agora, sobre essa questão do marco regulatório da internet. Ou seja, tem um momento que a gente tem que regular isso, que a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que ver. A internet não é local para a gente falar o que a gente quer falar, terra sem lei, porque depois que você difama uma pessoa, né, você muitas vezes é difamado, você não tem como recorrer, você não tem como retirar, você não tem como a quem processar. Isso é muito ruim e nós estamos vivendo isso. Mas quando nós somos servos de Deus, nós temos que ter cuidado com as palavras. 1.3, o cuidado com o que se ouve. Um sábio escreveu certa vez: eu nunca ouvi o testemunho de um ex-fofoqueiro. Ou seja, quem é fofoqueiro será sempre. Às vezes não temos a dimensão de como o pecado da fofoca é algo tão comum entre as pessoas. O maior número de problemas na igreja justamente é sobre fofoca. É aquilo que a gente fala, que a gente ouve, que está entre nós aí. O outro lado da questão é que é tão errado quanto dizer algo acerca de alguém, é prestar seu serviço de ouvir. Dividido outra vez. Eu não me surpreendo de fulano ter falado mal de mim, eu me surpreendo como é que ele teve coragem de falar mal de mim com meu amigo ou minha amiga. Como que você ouve, né, isso? Como que você ouve alguém falar mal de uma pessoa que você gosta, que você diz que ama, e você não defende, você sabe que aquilo é verdade, é mentira, e você não defende, você apoia aquilo, e você sabe que isso vai matar aquela pessoa, mas você apoia assim mesmo? Você diz, não, é isso mesmo, ou você se cala, você é conivente desse erro. E se aquela pessoa está sendo morta pela outra, você também está ajudando a fazer isso. Você também está ajudando para que aquela pessoa seja morta. Ou seja, não é só aquele que fala, mas é aquele que ouve também. E uma coisa, outro ditado importante e antigo, mas verdadeiro, é que aquele que fala mal de mim com os outros fala mal de mim. Ou seja, se alguém chegar perto de você falando mal de um irmão, com certeza ele vai falar mal de você quando virar as costas. Portanto, corte o assunto. Não dê lugar a esse pensamento. Não continue isso. Vai fazer mal para você, vai fazer mal para a pessoa. Cuidemos de nossos ouvidos. Provérbios 18:8 vai dizer que a fofoca atrai. Ela é doce para muitas pessoas. Vamos ler Provérbios 18, versículo de número 8. As palavras dos lisonjeiros são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Ou seja,
quando você fala, tem pessoas que falam mal dos outros e isso gera, né, um prazer, né? A pessoa ouve, falando mal de fulano, eu quero saber, fulano caiu, aleluia, fulano desviou, glória a Deus, eu não sabia que aquele não valia nada, é isso mesmo, Deus é fiel, Deus me mostrou, sabia que isso ia acontecer, fala mais, conta mais, teve desgraça, tá doente, é mesmo, irmão, conta vitória, conta benção, e se alimenta daquilo. Isso é muito mal. É o que o provérbio está dizendo, tem doce, mas esse doce mata. Esse doce é veneno. Envenena quem fala e envenena quem ouve. Né? Que Deus nos livre desse povo aí, irmão. Que Deus nos livre dessa corja que está por aí, da mentirada, da fofocada, que fica na igreja tramando para desviar os irmãos. Bom, quero agradecer a todos que comentaram no último vídeo sobre a minha esposa, as orações, né, sendo feitas pela direção. Muito obrigado pelo carinho a todos vocês que têm nos ajudado. Deus abençoe, continue orando, eu tenho certeza que vamos cantar o hino da vitória brevemente, ok? Se você não fez o curso para de juiz de paz, curso de liderança, curso de escatologia, curso de obreiro aprovado, faz com a gente que vai ser bênção. Estou esperando vocês no Centro de Estudos da Boa Semente. Dois, amando a verdade. Vivemos em um tempo em que certo está errado e o errado é para muitas pessoas o certo. E é realmente isso que acontece. Para nós cristãos, a verdade é uma questão de caráter e deve sempre fazer parte do nosso agir e falar. Por isso eu destaquei a palavra caráter. Caráter, né? É a verdade, é aquilo que é íntegro, é aquilo que está na pessoa, né? Mente, quem fala mal de um irmão, do seu irmão, de alguém, é uma pessoa que tem um desvio de caráter, tem um problema no caráter. E é isso que a gente vai lidar nesse tópico de número 2, amando a verdade. 2.1, o diabo é mentiroso, o pai da mentira. Assim como a verdade vem de Deus, a mentira vem do diabo. Jesus aponta o diabo como o pai da mentira. Dissemos isso lá na introdução. Diz que ele nunca se firmou na verdade. Vou caminhar para a referência João 8,44, que já lemos. Por trás de toda mentira está o diabo, orquestrando a vida daqueles quem, de alguma maneira, se sujeitaram ao seu habilidoso engano. Ou seja, que aquelas pessoas que se deixam seduzir, né, pelo diabo, ou seja, praticando ali a mentira, né, praticando ali a mentira. João nos diz que ele é a fonte de todo engano e pecado, e todo aquele que peca pertence a ele. João afirma que a mentira é um traço autêntico do velho homem e que esse novo homem que está em Cristo não deve mentir, pois já se despiu da velha natureza. Foi aqui que eu mostrei para vocês, né, a origem, né, do mal, aqui a origem, Gênesis 3, 1, 4, e falei do diabo, João 8, 44, ele como pai da mentira. Estamos falando sempre aqui com vocês, aqui mostrando que o que a gente está trabalhando aqui está na lição. E aí a gente já vai para o tópico 2.2. A verdade vem de Deus. Vamos passar lá para o 2 para você ficar ligado aqui com a gente aqui, né? A primeira palavra que eu grifei nesse tópico, caráter, e agora vou marcar outras palavras. A verdade vem de Deus. A Bíblia coloca a verdade entre os valores humanos mais elevados. A verdade é parte integrante do caráter de Deus e da sua palavra. Não é tempo da gente ler, mas tem as referências aí que fala que Deus é verdade. Deus é inteiro. Nós não relativizamos Deus. Deus não é relativo, ele é eterno. Ele é, por definição, um ser. E esse ser que é Deus, ele é o Deus abençoador, galardoador, inteiro, completo. Ele é a própria verdade. Se estamos em Deus, a verdade também será a parte integrante da nossa vida. Ou seja, se nós somos filhos de Deus, nós temos que andar aonde? Na verdade. Não podemos estar em Deus e viver associados com a mentira e o engano. A razão pela qual somos chamados em viver em verdade é porque servimos ao Deus da verdade. Se Deus é verdade conosco, temos que viver em liberdade, em verdade diante dele também,
e em relação ao nosso próximo. Quando a nossa vida está intrinsecamente ligada ao caráter de Deus, a honestidade, o amor e tudo o que é correto flui naturalmente em nossos relacionamentos com as pessoas. Então, se não é porque você não gosta da pessoa que você vai difamá-la, você pode não gostar, você pode não ir com a cara da pessoa, mas isso não lhe dá o direito de falar mal, de denigrir, de manchar a reputação de alguém por causa do seu pensamento, do seu sentimento. Você precisa orar a Deus, pedir a Deus para tirar isso de você, arrancar isso do teu coração, porque esse sentimento não é mal, não é bom. Esse sentimento não é de Deus, está matando você. E às vezes está matando alguém e vai dar conta por isso. 2.3, Cristo, a verdade que liberta, aleluia. Jesus Cristo é a verdade no sentido mais absoluto, tá vendo? A diferença é absoluto, relativo. Nós somos cristãos, acreditamos nas coisas absolutas, um Deus absoluto, uma verdade absoluta, uma salvação absoluta, Jesus e o seu amor absoluto, nada relativo. Tudo que entendimento humano anseia por saber, encontra nele a sua resposta. Ele é o Criador de tudo que existe e, portanto, conhece tudo perfeitamente e entende seu propósito e funcionamento. Mas, não apenas isso, ele mesmo é o Deus que pode nos revelar plenamente tudo o que precisamos saber sobre a sua própria natureza e planos. Cristo é a verdade absoluta, que atende a todas as necessidades. Aí vem dizendo assim, é o caminho completo e suficiente para o Pai, porque ele é sua plena revelação. Jesus Cristo é a verdade, e verdade que liberta. Já falamos sobre isso. Busquemos a cada dia crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, tópico 2, a gente pode aqui ressaltar 3 pontos, então. A falsidade, né, o perigo da falsidade, que pode matar, que vem para matar, o inimigo para matar, roubar, destruir. O caráter cristão, que é mais importante, né, relacionado ao Deus da verdade. Esse Deus da verdade quer que nós trilhemos o caminho da verdade, porque a verdade traz libertação. E é por isso que tem tanta gente doente, cativa, presa, escravizada, porque vive no engano, vive na mentira, né? Na falsa verdade. Vive uma vida de mentira, representa algo que é mentira. Toda a sua vida é um engano e uma falsidade. E é por isso que nós devemos reprovar essas obras das trevas e vir para a luz. Está gostando? Deixa o like e dá o glória. Está chegando já daqui a pouquinho nosso estudo de caso. Gostei de ver na última aula o pessoal comentando aí, implementando nas suas aulas. Três, conselhos práticos. E aí a gente vai falar sobre preservando a boa reputação, o perigo da violação do mandamento e a ocupação cristã. Bom, a proteção da honra é fundamental para a convivência social de qualquer comunidade ou nação. Então, resumindo, é necessário que a gente viva na verdade, que a igreja preserve isso, que a liderança esteja atenta a isso. Se ela quiser ter um ambiente seguro, de paz e tranquilidade, de harmonia, ela precisa coibir os atos mentirosos, de engano, que tentam, que denigrem as pessoas, porque senão será um local de combate, de conflito, de luta. Bom nome, uma boa reputação que uma pessoa constrói com tanto sacrifício e tempo, podem ser destruídos em segundos quando esse mandamento é violado. Aqui eu dou um exemplo, por exemplo, da China, né? Na China, no Japão também. Nas culturas orientais, a honra é tão importante que quando alguém é difamado, às vezes ele leva ao trágico ato de tirar a própria vida, né? Quando ele é difamado, ou até quando ele comete um erro, uma cobrança social muito forte de você não poder errar, e também a ideia de um legado, de uma experiência, de um caráter, um nome que não pode ser jogado na lama, e eles não suportam essa dor e se matam. Para você ver a importância do bom nome, né, do caráter, do legado da sua família. De acordo com a resposta 77 do Catecismo de Westminster, o 9º mandamento exige a conservação e promoção da verdade entre os homens, e a manutenção da boa reputação e a do nosso próximo, especialmente quando somos chamados a testemunha. Aqui tem uma série de versículos também que você pode estudar. 3.2, o perigo da violação do mandamento. O que acontece quando a gente viola esse mandamento, né? Quando a gente não cumpre isso, né? É muito comum as pessoas mentirem.
alguém fala assim, é isso mesmo, essa pós-verdade, né? Essa fake news, as pessoas mentem de forma descarada. É muito comum as pessoas serem pegas na mentira ou falando meias verdades. O problema é que quando esse limite é ultrapassado, o perigo é iminente. Aliás, eu não acho que o limite de você falar a verdade. Só existe verdade, não tem limite. Mentirinha, mentirona, tudo igual. Não, é mentira. Mentira é mentira. Já no Novo Testamento, no tempo da graça, que muitos pregam que Deus sempre usará de bondade, aconteceu algum casal que combinou entre si uma doação para a igreja, e querendo obter prestígio entre os apóstolos, ou de mentira, omitindo parte do valor. Está lá em Atos 5:2, a história de Ananias e Safira. Esse não era um pecado de roubo ou cobiça, mas de engano. Queriam enganar o apóstolo Pedro. O problema não estava no que fizeram, mas no que disseram. Chegaram lá e disseram, nós vendemos, o Ananias chegou e falou assim, olha, nós vendemos a herdade, portanto, está aqui nossa parte. Porque naquela comunidade as pessoas estavam fazendo isso, as pessoas vendiam tudo o que tinham e iam viver de uma forma comunal, de uma forma única. E aí, o que acontece? Acontece que Ananias fez isso, ele mentiu, o Espírito Santo revelou a Pedro. E aí Pedro, então, foi ali fulminado. Quando a Safira, sua esposa, chegou, Pedro perguntou a ela confirmou a história e foi fulminada também. Por quê? Porque mentiu, mostrando que mesmo na graça, quando a gente fala assim, isso mesmo, Deus é amor, mas às vezes há julgamentos, né? Pedro aponta a presença de Satanás em suas ações e dizem que a mentira o Espírito Santo. Satanás encheu o coração deles. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Atos 5:3, o pecado aqui foi diretamente contra Deus. Atos 5:4. Ananias e Safira perderam a vida porque mentiram contra Deus. A ocupação cristã 3.3. Estamos vivendo em um tempo em que as informações chegam numa velocidade gigantesca. Redes como Facebook, Instagram, Twitter e até mesmo jornalismo de TV estão recheados de falsas informações. É verdade. E nesse tempo que nós cristãos somos chamados a ser revolucionários nessa sociedade da pós-verdade. Já ensinei para vocês tudinho, né? Já sabe tudo disso aí. Hoje, muitos malefícios para a sociedade destroem famílias, arruinam casamentos, implementam falsas teorias. Nessa ocupação, deve ser a palavra de Deus, somente ela, para curar nossa alma pecaminosa, nos capacitar a viver de amor com nossos semelhantes, impactá-los com nosso testemunho de salvação. Antes da conclusão, vamos ao nosso estudo de caso, então, né? Nosso estudo de caso que eu trouxe hoje, eu trouxe aqui, aliás, não é um estudo de caso, é um dilema ético. O dilema ético de hoje é o seguinte: como que você agiria? Como você ensinaria a agir nesse caso aqui? Vamos lá. Dilema ético: a verdade ou a preservação da harmonia? Né? Pensa nisso, que a gente vai falar aqui. Imagine que você é um líder de ministério em sua igreja e está organizando um evento importante. Durante uma reunião de planejamento, uma pessoa influente na congregação, mas que não tem experiência na área, expressa uma opinião errada sobre um tema crítico da programação, tratando-a como verdade absoluta. Por ser muito respeitada, sua ideia rapidamente ganha apoio entre os outros membros. Você percebe que se confrontar essa pessoa e expor a verdade poderá gerar desconforto e atrito, arriscando a briga no meio do grupo. No entanto, aceitar sua opinião como verdade pode comprometer o sucesso do evento e até passar uma mensagem equivocada para toda a congregação. Digamos lá, você está querendo fazer uma programação, um exemplo, você ficar mais sólido, você fala sobre o jejum. Olha, irmão, nós vamos fazer um jejum, de 12 horas, tá? Parcial, que é o jejum que você não bebe, você só não come, é parcial, mas bebe líquido. Vamos fazer o jejum 12 horas parcial para esse evento, tal dia tal. Aí alguém se levanta e fala, não existe jejum parcial, não. Ou é jejum ou não é jejum, né? Tem que fazer 12 horas e tem que ser completo, jejum total. Aí dá aquela confusão. O que você faz? Esse é o dilema ético aí que a gente tem que fazer, né? Como lidar com essa situação de forma sábia e humilde, sem gerar divisões, mas sem abrir mão da verdade? Como você pode aplicar os princípios bíblicos de mansidão e amor, Tiago 1,19, enquanto confronta um erro evidente?
Qual seria o impacto de aceitar a opinião como verdade para o evento e para o testemunho cristão da congregação? Ou seja, o que você faria, né? Qual é a resposta para isso? Bom, então você pode lançar isso para a classe, deixar que eles debatam, que eles pensem sobre isso, que reflitam sobre isso também, né? Que é uma coisa que não é verdade, que não tem base bíblica, né? Mas que alguém pode lançar na hora lá e de repente criar confusão. Qual é a resposta, né? A resposta é, primeiro, priorizar o diálogo. Em primeiro lugar, precisa conversar em particular com a pessoa. Chame ela no privado, converse com ela, mostre o seu erro. Conversa, irmão, existe sim, o jejum existe, não existe nenhuma regra para jejum. Se a gente tivesse que seguir regra, a Bíblia tinha que ser 40 dias e 40 noites. A Bíblia não fala qual é a carga, né, horária de um jejum, mas o irmão trazendo essa palavra no meio da reunião, traz a discórdia e conversa com ele. E isso em amor, né? Mas ao mesmo tempo você também não pode deixar que o que ele falou se torne uma verdade que não é verdade, não é base. Daqui a pouco vira uma doutrina. E acontece muito isso aí, né? Uma doutrina, uma heresia, que é alguém que traz uma opinião, uma coisa que ele acha, uma coisa que ele gosta ou não gosta, e se transforma numa doutrina. Antigamente tinha muito isso, quando tinha aquela questão do paletó, né, que diziam que paletó lascado não era de Deus. E aí, irmão, foi uma confusão na igreja, porque o paletó lascado não é de Deus. Quem usa paletó lascado vai para o inferno. Que quem criou o paletó lascado foi o diabo. Irmão, que coisa, da onde tirou isso? Da onde surgiu isso? Mas isso se disseminou na Assembleia de Deus de uma forma tremenda, a ponto de muitos irmãos terem que jogar o paletó fora, ou terem que, muitas das vezes, né, deixar de usar ou não ter oportunidade, porque alguém emitiu uma opinião, transformou sua opinião em verdade e ali machucou muita gente, feriu muita gente, trouxe várias dissensões que nós temos que ter cuidado com elas. Essas aqui são situações banais, né? O pior é quando realmente a relação de honra, uma acusação de um adultério, acusação às vezes de um roubo, de algo grave. Cuidado, não faça isso. Vai checar o que as pessoas dizem, não se envolva nessas confusões, porque é pecado. Você pode pagar o preço. Conclusão: considerando que o mundo jaz no maligno e, consequentemente, a forte campanha de desconstrução de todos os valores bíblicos cristãos, é crucial que o discípulo de Cristo busque e mantenha a mente e o coração cheios da palavra de Deus e procure andar em espírito em todo o tempo para não ser envolvido e influenciado pela cultura da mentira, do engano e do esfriamento do amor. Bem, eu vou ficando por aqui, então não se esquece, se inscreva no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim, sempre que tiver uma coisa nova você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.